Termina hoje o prazo para justificativa para os eleitores que não foram votar no segundo turno das eleições 2022. Lembrando que é possível justificar a ausência pela internet, por meio do aplicativo e-Título. O Luiz Negrelli vai trazer mais detalhes para a gente. Luiz, muito boa tarde para você. Tem algum horário limite para fazer isso nesta segunda-feira? Oi, Pato, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, para essa justificativa pela internet, o eleitor consegue fazer isso até às 11 horas e 59 minutos de hoje pelo sistema Justifica, que pode ser acessado por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. Agora, quem não conseguir por meio desse sistema, que é bem fácil, é bem simples, né, pela internet, de casa mesmo, o eleitor consegue resolver. Ele tem até às 3 horas da tarde para vir até a sede do cartório eleitoral aqui de Sorocaba, dos cartórios eleitorais aqui de Sorocaba, para resolver essa pendência com a Justiça Eleitoral, né? Esse prazo termina hoje, porque são 60 dias depois do segundo turno das eleições do ano passado, mas é claro que é importante o eleitor estar atento e não perder esse prazo, porque depois tem algumas pendências, né? No segundo turno das eleições, 91.219 eleitores não votaram e precisam justificar essa ausência. Quem está ao vivo aqui com a gente é o João Lima, que é chefe de um dos cartórios eleitorais aqui de Sorocaba. João, boa tarde. Como eu estava falando, é importante que o eleitor resolva isso e ele consegue de casa mesmo, né? Inclusive com um prazo um pouco maior, né? É verdade. Hoje, então, é o último dia para justificar a sua ausência às eleições. O eleitor tem a facilidade de fazê-lo através da internet, através do sistema Justifica, pelo site do TRE ou do TSE e também pelo e-Título. Uma ferramenta bastante prática para regularizar a sua situação. O prazo é hoje improrrogável. Agora tem também aquela questão de quem estava fora do país nas eleições, né? Como é que funciona para esse público, João? Então, a eleitora que está fora do país, ao retornar ao país, ele tem 30 dias do retorno ao país para procurar o cartório eleitoral e regularizar a sua situação. E na hora dele fazer essa justificativa, o que ele precisa apresentar para comprovar a ausência no segundo turno? Então, eleitor e eleitor, importante, além de preencher o formulário, requerimento de justificativa, ele tem que juntar um documento comprobatório do motivo alegado de sua ausência. Não basta apenas informar o motivo da sua justificativa, e sim comprovar. Então ele pode apresentar um atestado médico, um comprovante de viagem, um ticket de pedágio. Esses itens podem ajudar na comprovação da ausência no domicílio eleitoral. Agora, se o eleitor perder esse prazo, não fizer isso hoje, João, quais são as pendências que ele vai sofrer? O eleitor que deixar de votar, que não votou e não justificou várias restrições na sua vida civil, entre elas, não pode tirar passaporte, documento de identidade, participar de concurso público, contrair empréstimo em instituições bancárias públicas, matricular-se em ensino em instituições públicas. Então, essas restrições compromete bastante a vida do cidadão, né, do eleitor. Inclusive tem algumas empresas que pedem até aquela certidão de quitação eleitoral, e aí lá vai aparecer que o eleitor está em débito, então, com a justiça? Exatamente. Algumas empresas, no rol de documentos para a admissão daquele empregado, exige a quitação eleitoral. Nesse caso, também já fica prejudicado. E o primeiro passo para quem não votou na eleição e não justificou, tem uma multa, é isso, que ele recebe também? Exatamente, é o eleitor que perdeu o prazo de hoje, aí somente através do pagamento da multa. A multa no valor de R$ 3,51. Essa multa também pode ser gerada pela internet, pelo e-Título ou mesmo pessoalmente aqui no cartório eleitoral. Agora é importante esclarecer também, né, João, que são 2 turnos, né, nas eleições, mas são consideradas eleições distintas, né? Então, por exemplo, o eleitor que não votou nos 2 turnos, não justificou do primeiro ou justificou do primeiro, ele precisa justificar agora do segundo turno separadamente, né? Isso, exatamente. Cada turno da eleição é considerado uma eleição. Então, para o primeiro turno, ele tem que fazer a justificativa do primeiro turno, que o prazo já passou. No caso do primeiro turno, somente através do pagamento da multa. E o segundo turno também. Ele faz a justificativa no prazo até hoje, perdeu o prazo só através do pagamento da multa, no valor de R$ 3,51 por turno. No caso dos 2 turnos, primeiro e segundo turnos, a multa será de R$ 7,50.
Tá certo, João, obrigado pelas suas informações. Então, só para reforçar, o eleitor que quiser pode fazer essa justificativa de casa mesmo, pelo Sistema Justifica, pelo e-título, até às 11 horas e 59 minutos desta segunda-feira. E caso tenha algum problema, alguma dificuldade e queira vir presencialmente, tem até às 3 horas da tarde de hoje, Pato, para ficar aí em dia com a Justiça Eleitoral. Legal, Luiz. A gente vê a questão da multa é algo até simbólico, né? Mas o importante é que a pessoa fique em dia, né, com as suas obrigações, até mesmo, como você disse, implica até na questão de processos seletivos para empresas, né, na hora de contratar um funcionário, não é mesmo? É exatamente como o João estava comentando, né? Fica aquela pendência naquela certidão que muitos lugares onde o trabalhador vai ser admitido pede, né, a certidão de quitação eleitoral para ver se ele está em dia, né? Se está aí cumprindo com as suas obrigações como cidadão, e isso vai estar presente ali, né? Então vai ter essa questão dessa pendência que enquanto ele não resolver, ele vai ter dificuldade para, por exemplo, conseguir ser admitido, né? Então é importante resolver isso ainda hoje para depois não ter dor de cabeça lá na frente, né? Tá certo, Luiz. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Manchetes Noticidade, trazendo todos os detalhes, então, para você aí que precisa, então, fazer a sua justificativa da ausência no segundo turno das eleições 2022.